Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer estarmos juntos nesse dia que o Senhor fez. Hoje, 7, 8, 9, dia 9 de agosto, estou correto? Isso, 9 de agosto de 2020. Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado, amém? Tem nos guardado. Por isso somos gratos ao nosso Pai, que é o Pai dos pais. Nosso abraço aí especial aos papais. Dia de paz em geral, né? Todo dia, né? Os deveres, as responsabilidades e também o bônus, né? Mas tem um dia especial no ano que a sociedade separa para celebrar, né? Então fica aí o nosso abraço, nosso soquinho aí no soquinho, nosso joinha. Em reconhecimento e gratidão a Deus pela sua vida, papai, porque, papai, você tem um papel fundamental na vida dos seus filhos. Não deixe que ninguém tire isso de você, porque quem te deu foi Deus, amém? Então, que o Pai dos pais possa estar abençoando a cada um de nós nesse dia em que Ele mesmo fez. E que aqui estamos para estudar a sua palavra. Tivemos aqui um pequeno atraso, os irmãos nos desculpem por isso, mas houve uma pane aqui em áudio, tá? E a equipe ali valorosa trabalhou rapidamente, guiada ali pelo nosso Senhor, para que voltássemos à normalidade. De maneira alguma isso vai nos atrapalhar, até porque você já estudou também ao longo da semana, a lição de número 13 da nossa revista, que trata sobre os 30 anos que mudaram o mundo, Atos dos Apóstolos. Convido você, meu amigo, meu irmão, aqui da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Meu irmão em Cristo, também espalhado aí pelo Brasil, quem sabe até fora do Brasil, para estar conosco aqui nessa manhã. E você, sim, amigo, amiga que foi convidado, convidada por algum dos nossos irmãos para estar aqui conosco, muito obrigado. É um prazer, é um privilégio estar entrando agora na sua casa. Estou pedindo licença para poder entrar aí, estar algum tempinho nessa manhã, nesse dia tão lindo que o Senhor fez. E agora convido a todos para que possamos orar, curvemos nossa fronte. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse lindo dia, Deus. Obrigado, porque o Senhor é bom o tempo todo. Sim, é verdade, o tempo todo o Senhor é bom, seja em qual circunstância estivermos. Se o Senhor não estiver conosco, nada seremos, nada faremos. Ó Deus, obrigado porque pela Tua permissão aqui estamos nessa hora, estudando a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Assim como nesse capítulo do livro de Atos, onde temos aprendido no livro como um todo, que são os atos do Teu Santo Espírito, através dos apóstolos, que fizeram tantas proezas. Que assim como nesses capítulos, nesta manhã, 16 e 17, como aconteceu ali, que nós possamos fazer como Lídia, que orou e sua mente foi aberta para a palavra do nosso Deus. Pedimos que as nossas mentes, nossos corações sejam abertos, para que entendamos aquilo que o Senhor quer aperfeiçoar, transformar em nossas caminhadas. Receba a nossa gratidão, receba toda a honra e glória que somente ao Teu nome são devidos. E perdoa, Pai, nossos pecados, porque somos pecadores. Se nós oramos com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bom. Bom dia para quem chegou depois, quem está ainda aí espreguiçando, né? Toma um cafezinho aí, um cafezinho abençoado, né? Para acordar. Já não é tão cedo assim, né, meu querido? 10 horas e 8 minutos desse dia 9 de agosto. Então, vamos agora fazer parte da segunda viagem missionária. A missão para a Europa. Tá vendo aí, ó? Às vezes a gente fica falando, poxa, eu nunca fui para a Europa, né? A Bíblia não faz até isso com a gente, né? Leva a gente ali para a Europa, olha que coisa maravilhosa. A missão para a Europa. O texto básico está compreendido no livro de Atos, capítulo 16, desde o verso 6 até o capítulo 17, verso 34.
Mas o versículo-chave desse estudo, lição número 13 da revista, é aquele que se encontra em Atos 17, verso 30, que diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Amém. Olha como isso é vivo, forte e vale para hoje. Eu fui lendo aquele texto e fui pensando e trazendo para o nosso dia a dia. Será que outras cidades estariam, se Paulo aqui estivesse agora nesse instante caminhando no Rio de Janeiro, em Tóquio, em Brasília, em Nova York, seja onde você quiser dar nome, passando entre os homens, se o seu espírito não se indignaria, tamanha idolatria que ele estaria enxergando e sentindo. Então, estamos estudando o livro de Atos, não apenas aqui com a sua relevância histórica, que sim, é importante do ponto de vista histórico, inclusive registra, dá o cenário, até para quem é historiador, de como o mundo era, de como o mundo pensava quando Saulo de Tarso, estava ali acompanhado dos seus preciosos companheiros. Já vimos na primeira viagem, Barnabé, João Marcos, agora vemos também Silas, vimos também na primeira parte da viagem missionária, melhor dizendo, na primeira viagem missionária, nós enxergamos ali frutos que agora aqui, na missão para a Europa, a gente vai passar rapidamente, como Timóteo, e depois Paulo faz menção a ele, Timóteo, que foi convertido na primeira viagem missionária, lá adiante ele se torna inclusive líder da igreja, ou seja, a palavra transforma, como fez com Lídia, né? Uma mulher, sim, mulher. Tem gente que fica achando aí que Paulo era machista, né? Na cidade que Paulo foi, onde se encontrava Lídia era uma comerciante. E ali tem um detalhe cultural que é interessante, né? Nas cidades onde não tinham pelo menos 10 homens, não era estabelecida uma sinagoga. Então não tinha 10 homens convertidos ali, por isso não tinha sinagoga, mas tinha as mulheres na beira do rio orando. Amém? Então Deus transformou a vida de uma comerciante, assim como transformou também e libertou. Esse é o poder da palavra, o poder do evangelho, né? Que só Jesus é Deus, só Jesus salva. O poder do evangelho libertando uma mulher cativa de um espírito adivinhador. A gente vai passar por isso aí, muito interessante. Situações que até hoje, se nós crermos, acontecem. Apesar de nós mesmos, limitados como somos, ok? Então, se você não tem a revista, você pode até fazer o download na internet, procura no Google, versão PDF, você encontra a revista ou encontra PowerPoint também. Aqui na igreja, nós compartilhamos no grupo do WhatsApp. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, se desejar, pode compartilhar, tá, esse PowerPoint para seus amigos. Enfim, ali é um roteiro para a gente caminhar na nossa viagem. Olha que coisa maravilhosa. Mas é importante a gente saber que a Europa de então era diferente da Europa de hoje. Assim como a Ásia. A Ásia que se fala aqui no texto corresponderia hoje à Ásia Menor. Mas, gente, até aí não tem nenhum mistério, né? Porque eu, por exemplo, na década de 90, um dos estudos que eu fiz na escola, eu me lembro até hoje, a professora pediu para fazer os mapas, né? Você já ouviu falar em papel vegetal? Eu sou do tempo do papel vegetal. Tem os irmãos aqui levantando a mão comigo, eu não estou sozinho, legal, né? Então, era um papel fininho, você botava em cima do mapa e ia desenhando o mapa, todos os contornos.
Se a Itália, que muita gente diz que parece uma bota ali, não tivesse parecendo uma bota, a professora devolvia. Mas olha, se da década de 90 para hoje a geopolítica, a geografia mudou tanto, né? Imaginemos da época de Paulo para cá, mas o que importa é saber que o cenário, o panorama, inclusive a geografia, estão registradas na Bíblia. Muita gente também busca nos textos bíblicos esse suporte, né? Ainda que nem crente seja, mas para ter a visão, o panorama, os bastidores do mundo daquela época, ok? Então, assim, não olhe o mapa da Europa que aqui é falado exatamente com a mesma divisão territorial valendo para hoje, tá? Eu estou aqui também com o celular na minha frente, eu estou acompanhando os irmãos no Facebook, se vocês quiserem fazer algum comentário, estou aqui olhando, conferindo quem está aqui, né? Temos irmãos aqui presentes fisicamente, a igreja voltou com o culto presencial na parte da manhã, o estudo bíblico presencial também, tá? E à noite o culto continua sendo online. A seguir a gente vai tecer maiores comentários, mas enfim, mesmo você que está no templo, quer fazer algum comentário aqui, pode fazer, a gente vai olhando, tá? Então vamos avançar na nossa viagem pela Europa, coisa chique, hein? Quem falou para você que você nunca ia para a Europa? Primeira vez eu estou indo para a Europa, muito bom. Qual o alvo da lição? A única Europa que eu conhecia até então era um bairro chamado Jardim Europa, lá em São Paulo. Nossa lição aqui, objetivos, cientificar-se das atividades evangelísticas de Paulo. Sim, muita gente lembra do Paulo, sábio, o líder, mas ele botava a mão na massa. Ele ia à obra, ok? Então é importante a gente aprender com as lições que ele nos dá também através da atividade evangelística, até porque ser crente é ser evangelista, está no DNA. Tem essa de achar que é só líder que vai evangelizar, tá bom? Então, motivar-se a aprender com essas experiências. A Bíblia tem ensinamento da capa até a contracapa. Precisa ser posto em prática. Sim, temos dificuldades, somos limitados, mas olha, precisamos orar, precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Nesse estudo a gente vê que pelo menos por 2 vezes, ainda que os homens imaginassem que estavam fazendo a coisa certa, indo para o lugar certo, porque na concepção da mente humana deles, aquelas cidades que eles queriam ir, aqueles povos que eles queriam alcançar, precisavam de salvação. É verdade, sim, precisavam. Mas não era o momento que Deus tinha preparado para que eles fossem até lá. A gente vê textualmente citado que o Espírito impediu Paulo de ir até determinados lugares, porque o Espírito queria que ele fosse para outros lugares. Esse é um dos ensinamentos. Será que temos ouvido a voz do Espírito? E ela existe, ela fala, basta que a gente ande em comunhão, assim como Paulo. Paulo nem teve tanto tempo assim, né? A palavra mostra que ele se converteu, ficou um tempo fora, né? Alguns estimam aí 1 ano, outros estimam um pouco mais de 1 ano, inclusive vivendo em terras de países árabes, né? Sendo ali ministrado por Deus. E quando ele voltou, ele já voltou trabalhando. Às vezes, cristão moderno, contemporâneo, pós-moderno, acho que tem que passar a vida toda a trabalhar, casar, ter filho, se der, né? Ter neto, aí eu vou servir a Deus. Ó, o serviço é desde a infância, enquanto Deus permitir que estivermos. Então, temos sim a aprender com as lições da viagem missionária também. Isso aqui não é turismo, isso aqui não é história somente. Também é bom a gente ver isso. E como é gostoso, né? Você pesquisa na internet, você olha as fotos, as paisagens daqueles lugares, né? Lugares maravilhosos. E dá a sensação que você está pisando, né? Ali nas páginas do texto das Escrituras. Então, você precisa botar em prática. Essa é a parte da ação desse estudo. Aprender e se aplicar para colocar em prática.
as abordagens, ou seja, os ensinamentos evangelísticos aprendidos com Paulo. Nada de muito rebuscado, misterioso, a gente vai ver. Bom, eu acho que ele avançou muito. Está aqui. Algumas indagações para esse nosso estudo, meu querido, minha querida. Vocês também que estão chegando aí no Face, né? Bispanélia, saudação, um abraço apertadinho aí. Pastora Lídia está aqui também. Temos aqui conosco a irmã Lídia. Aí, sua xará. Xará da Lídia lá, né? Chique que nem aquela Lídia. A Lídia era conhecida por um produto nobre que ela, né, vendia naquela região e que ela comercializava e que servia até como um destaque, né, que era o púrpura. Mulher sabe explicar melhor essa coisa de cor, porque para homem, né, irmão Alberto? Estamos aqui também com o irmão Alberto, pastor Alexandre, a irmã Isaura, ali atrás temos a Ariane, quase caí aqui, ó, botei a estante muito para trás, o Lucas e a Jennifer. Então, púrpura, mulher sabe explicar que cor é essa, eu não vou entrar nem vou correr esse risco aqui, tá? Porque homem enxerga mais é azul, azul, preto, preto, vermelho. Aí, esses dias eu estava conversando, desde que eu sou pai de duas, né? Tenho aprendido muito com elas. Aí, aprendi umas cores que, assim, acho que é nude que chama, sei lá. Tem várias cores. Para mim, são outras coisas. Mas, enfim, Lídia, sua xará, a mulher ali, serva de Deus, né? E que se destacava em integridade na cidade, no comércio, nas coisas que ela fazia. Lídia certamente não roubava ninguém, não sonegava impostos, né? Ela era conhecida porque ela vendia, ela entregava o que ela vendia também. Senão, como ela seria reconhecida pelo nome do produto, né? Mas vamos lá, coisa até interessante, no interior é muito comum isso, né? O Alan vende água mineral, aí é o Alan da água. Isso tinha há muito tempo aqui no Brasil. Hoje, em alguns lugares ainda é. Mas era o Alan da água porque a água era boa, porque se não fosse, né, ele não era lembrado dessa forma. Então, meu querido, minha querida, precisamos fazer algumas perguntas. Olhando para a história de Lídia, olhando ali para a história da mulher adivinha, pitonisa, né? Olhando para a história do carcereiro, olhando para todo esse contexto que a gente tem visto aqui nesse estudo. A pergunta é para mim e é para você que está nos acompanhando. Qual tem sido a visão da igreja local em relação à evangelização e ao trabalho missionário? Você não precisa responder agora verbalmente. Responde para si, porque afinal de contas, você é a igreja. Então, qual tem sido a minha visão? Eu sou igreja. Tenho me engajado? Tenho tomado parte disso? Tenho enxergado que evangelizar é o dia a dia? Ou acho que só são momentos, eventos, episódios? Temos sim eventos episódicos, viagens missionárias, iniciativas, isso é importante. Mas e no dia a dia? Temos sido sensíveis ao clamor do mundo e das pessoas que vivem em nossa cidade, que precisam de bênção, da bênção da salvação? Colocando na primeira pessoa, tenho sido sensível ao clamor do mundo? Tenho orado? De novo, nos capítulos 16 e 17, mostra claramente a relevância da oração. A gente fica achando que os apóstolos, os discípulos narrados ali em Atos eram super-heróis. Olha, de herói não tinham nada. No conceito humano, que herói é aquele que é todo poderoso, está em todo lugar, não tem falha. Tinham falhas, a gente tem visto isso e a Bíblia, diferentemente de outros, né, textos, ela fala a verdade, ela mostra inclusive as fragilidades. Isso é para a gente aprender que Paulo era frágil como eu e você. Timóteo, Pedro, todos eles. Somos todos homens. Homens, humanidade falando, né? Homens, mulheres, crianças, anciãos.
E devemos estar inseridos nesse contexto aí, olha. Ou eu acho que só vai fazer o evangelismo o grupo do ministério do evangelismo, só vai orar o grupo da intercessão na igreja. Temos visto em Atos que pessoas que nem crentes ainda eram, não tinham entendido, não tinham ouvido a mensagem do evangelho, mas estavam buscando a Deus, já oravam. E Deus ouviu essa oração. A gente viu isso acontecer com Cornélio, quando Pedro foi levantado pelo Senhor para ir lá falar das boas novas de salvação em Cristo Jesus. A gente vê agora aqui um homem, numa visão aparecendo para Paulo. Se você estudou os textos ou leu pelo menos, você está entendendo o que eu estou falando. Estou passando muito rapidamente, a gente está na introdução. Depois a gente lê o texto, vê a ilustração do texto, ok? Mas um homem apareceu pedindo a Paulo para que Paulo atravessasse o mar Egeu. Ele fosse para onde? Para Macedônia. A oração produz muito, né, em seu efeito. E é dos dois lados, porque era a oração de um homem, de uma mulher, por assim dizer, em toda e qualquer circunstância, direcionada a Deus, ainda que esse homem e essa mulher não conheçam profundamente, Deus ouve o clamor. E esse mesmo clamor chega ao povo de Deus, que é quem Deus quer usar para abençoar, para alcançar aqueles que estão clamando. Então, temos tido amor pelas pessoas que, independentemente da sua condição social e cultural, precisam de transformação pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo? Fica cada vez mais claro, e isso é verdadeiro. Deus fala que Ele não faz acepção de pessoas. Somos nós os homens que fazemos. Aqui vemos 3 situações distintas. Lídia, uma comerciante nobre, de nobre reputação, ou seja, alguém, nos padrões de hoje, sei lá, classe A, se é assim que ainda classificam, né? Vemos a pitonisa, ou seja, a adivinhadora, que era escrava de pessoas que exploravam essa atividade dela, de adivinhação, para ganhar, dinheiro. Ela era uma escrava. Deus providenciou socorro, resgate para a escrava e para a nobre. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ouviu o clamor de homens na Macedônia. A história da Macedônia sempre foi distante de Deus. Inclusive, povos beligerantes, adversários. Deus mandou seus servos para ir falar com pessoas de quem, por afinidade, judeu algum iria falar. E hoje? Será que Deus faz acepção de pessoas? Nunca fez, nunca fará. E nós? Será que nós botamos mais esse limite em Deus? Porque a gente fica, né, às vezes a gente olha, não, aquele homem, se eu encontrar hoje um empresário rico na rua, né, se ele estiver ali, me der uma situação, está triste, me dá uma brecha para eu dizer que eu vou orar pela vida dele, eu não vou falar porque ele já tem tudo, ele é rico. Não. Tanto quanto o rico, o pobre, às vezes o pobre também tem um coração duro, como não? Deus não está interessado em rótulos, em categorias. Quem faz essa divisão, essa distinção somos nós. Chegamos ao ponto de até passar essa visão, essa noção para o mundo, porque o mundo fica categorizando, né? Ou você nunca ouviu falar de alguém dizendo, ser crente é coisa de pobre, ser crente é coisa de bobo, ser crente é coisa de gente que não é inteligente. Deus não faz acepção de pessoas e capacita a todos. Ok? Então, será que tenho tido esse amor pelo pobre, pelo rico, pelo homem, pela mulher, pela criança, pelo ancião?
pelo ser humano, independente de quem ele é, o que ele faz. As orações, o clamor fizeram diferença nessas cidades ali na Europa, na Macedônia, e depois a viagem continua até chegar nos nossos dias. Ou será que nós merecíamos alguma coisa de Deus? Eu não merecia. Não sei quanto a você. Mas, amados, vamos lá, vamos avançar. Alguma dúvida, algum comentário, por favor, fique à vontade para ir entrar conosco nessa viagem. Pessoal, eu estou sem a máscara por causa que ali eu estou distante de quem não está aqui no templo, mas está acompanhando na tela. Estamos tomando os devidos cuidados, tá? O microfone está aproximando aqui a 3 metros da irmã, da pastora Alexandra. Fiquem tranquilos. Verdade. A gente não sabe, ali a semente foi lançada, né? Qual a proporção que ela vai dar ao fruto? Isso aí pertence ao Senhor. Cabe a nós lançar a semente. Graças ao bom Deus, outros lá no passado lançaram semente para que nós aqui estivéssemos. Não é verdade? Se não fosse assim, quem nós seríamos? É bom a gente lembrar disso, de onde nós viemos, quem nós éramos, porque a gente esquece rapidamente, né? Então, não podemos reter o que Deus está mandando fazer. Imagine você, se Paulo desobedecesse à voz do Espírito, que foi claro para ele, não vá agora. Atravessa o mar Egeu e vai para Macedônia. Imagina se Paulo não fizesse isso. A gente vê na Bíblia pessoas que tentaram desobedecer. Esses dias eu estava até estudando sobre isso. Jonas, lembra do profeta Jonas? Deus o mandou para Nínive. Nínive era uma cidade perdida, idolatria, raiva, inveja, ódio do povo de Deus. Um lugar que os crentes não queriam ir de forma alguma. E ele achava que eles já estavam perdidos. Deus mandou ele ir. Ele bateu o pezinho no chão que não. Aí veio um grande peixe, alguns dizem que baleia, né? O texto registra isso. E o levou lá para as profundezas. E lá nas profundezas ele ouviu a Deus. Deus tinha um propósito para Nínive. Deus tinha um propósito aqui agora para Macedônia. Deus tem um propósito para o Rio de Janeiro, onde nós estamos. Deus tem um propósito para a Bahia. Deus tem um propósito para o lugar onde você estiver. Se Deus mandou você fazer, faça. Simples assim. Então, Atos 16, verso 6, marca o início da segunda viagem missionária. Eu vou ler aqui do verso 1 ao 6 também para dar a introduzida para a gente devida, ok? Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Lembra do Timóteo? Timóteo foi discipulado, foi evangelizado na primeira viagem missionária. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. E por isso circuncidou-o por causa dos judeus naqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé
e dia a dia aumentavam em número. Então vamos lembrar que a gente viu na semana passada? O que aconteceu por conta de alguns ex-fariseus que amavam a palavra de Deus, tinham se convertido agora em Cristo Jesus, as boas novas da salvação, não tinha problema algum quanto a isso, mas que se preocupavam em ensinar nas igrejas que os gentios convertidos tinham que se submeter às tradições judaicas, ou seja, a primeira delas, que dá medo só de pensar, né? Circuncisão, não preciso falar mais nada. E queriam impor isso aos novos convertidos. Então, dentre outros assuntos, Paulo se levantou contra aquilo, assim como Barnabé. A igreja os abençoou e em amor, não houve divisão, não houve separação na igreja, coisa que hoje em dia, quando há qualquer divergência de algum pensamento, é muito fácil sair da igreja. Ninguém se separou do irmão. A igreja abençoou, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém e participaram lá daquilo que é o título do estudo anterior, na lição 12, o Concílio de Jerusalém. Tudo isso, a igreja orando, a igreja abençoando, a igreja dando recursos para eles fazerem a viagem. E o Espírito que os direcionou para lá é o mesmo Espírito de Deus que conduziu o assunto. Nós vemos lá Pedro e depois Tiago pacificando essa visão de que os judeus convertidos, não havia problema algum deles respeitarem a tradição contida na lei de Moisés, mas eles já tinham declarado e criam que foram salvos não pela lei, mas sim pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E que eles conviveriam bem com seus irmãos, que já eram também irmãos em Cristo Jesus, sem exigir que eles fizessem ritos judaicos. Agora aqui o texto começa mostrando que eles iam de igreja em igreja, Paulo e sua companhia limitada, mostrando a decisão da igreja. E a consequência disso, a transparência, unanimidade, que só o Espírito de Deus conduzindo, isso é possível a gente alcançar. Se depender de homens, né? Homens brigam por muito menos. Homens brigam por causa de cor. Vamos pintar a cor da parede do muro da igreja de rosa ou de azul? Aí tem grandes questões, né? Mas olha, debaixo da direção do Espírito, toda divergência é superada. E se você conhece alguma igreja que nunca teve divergência alguma de pensamento, problema isso aí. Eu acho difícil ter igreja que nunca teve divergência. É impossível. Porque os homens, daí está o texto dizendo que os homens agem muito em função do que enche os seus corações. Nós somos falhos, somos limitados. Entre os discípulos não houve divergência? Mas o texto mostra aqui que eles iam, e a igreja, qual era a consequência? Quando a igreja está numa só direção, numa unidade, e o salmista já dizia que quão agradável é que os irmãos andem em comunhão. A comunhão da igreja é isso. Mesmo quando há divergências. O que nos une é muito maior do que aquilo que possa ser diferente. Por exemplo, eu não sou flamenguista. Mas nem por isso vou ficar virando a cara para o irmão que é flamenguista e vice-versa. Estou brincando, estou aqui trazendo apenas um exemplo para vocês. Mas o essencial, que é a doutrina bíblica, o evangelho, aí precisa ter convergência plena. Ok? Então o texto mostra que a igreja ia crescendo em número, porque o Espírito conduzia. E Paulo não estava voltando atrás. De repente você leu rapidão aqui, como os jovens, as crianças gostam de dizer, né? Tudo para eles é rapidão, rapidão. Vai lavar a louça lá, meu filho. Pera aí, pai, mas rapidão, rapidão, rapidão. Leva 24, 48, 72 horas. Né? Mas olha, Paulo não voltou atrás, não. Vocês ouviram bem. Timóteo
discípulo de boa reputação ali, convertido na primeira viagem missionária. Vocês lembram da história dele, né? Ele era neto de uma avó que ensinou para sua mãe, e a sua mãe ensinou a ele os fundamentos do Senhor. Vocês lembram do nome da avó? Anota aí, semana que vem eu vou perguntar. O irmão já acertou. Mas se você não ouviu porque o microfone está distante, anota aí e semana que vem você responde. Quem acertar vai ganhar um abraço à distância e um beijo. Beijo à distância. Amados, Paulo não voltou atrás, mas tem um detalhe aqui. Diz que ele era filho de quem? De um pai grego. Então o evangelho está começando a ser ensinado ali na região da Grécia. E tinha muito judeu lá. Então não era conveniente ao próprio Timóteo, filho de grego. E aí a importância do pai, né? Olha como é que é importante o testemunho do pai, né? Filho de um pai grego, ser circuncidado, para que ninguém ficasse levantando questão. Ele não se circuncidou porque era obrigação imposta pelos judeus, mas porque ele era filho de pai grego, com mãe judia. Então ele era meio judeu. Entendido? Pois bem, feito esse contexto, a visão em Troade. Percorreram a região frígio-gálata. Difícil de ler, né? Frígio-gálata. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Pastor, irmão, mas como é que eu vou saber se o Espírito está impedindo ou não? Se eu estou em comunhão com Deus e o Espírito me constrange, eu vou saber. Como diz a juventude, né? Especialmente aqui a juventude no Rio de Janeiro, eles gostam muito de usar isso, a adolescência, a infância. É óbvio. É óbvio, né? Está claro no texto que eles foram impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Porque Deus não queria salvar a Ásia? Não. É porque naquele momento o propósito, o plano era outro. Está vendo aí como Deus planeja as coisas? Desde o início você vê em toda a Escritura, planejamento de Deus. As coisas não acontecem ao acaso, a esmo ou sem razão. Tudo está no plano de Deus. Deus não é alguém que só sai para apagar fogo, não, como muitas vezes nós o acionamos assim, né? Aliás, eu tenho assistido aí nesse tempo de quarentena, talvez aí o estado onde você esteja ainda está em quarentena, né? Os nomes mudam, distanciamento, isolamento, isso não importa. O que importa é o período. Acabamos tendo um pouco mais de tempo, né? Até porque a ansiedade de alguma forma nos afeta e às vezes você até custa dormir. Acho que isso acontece com a grande maioria. Mas eu tenho tido a chance de assistir uma série que fala da vida, o drama da vida dos bombeiros. A gente tem a mania de achar que bombeiro só sai para apagar fogo, né? É errado. Bombeiro trabalha mais com a prevenção, ensinando, orientando. Passam dias recebendo crianças lá no quartel, ensinando como prevenir coisas que podem gerar acidentes nas casas, incêndios, orientando sobre assuntos diversos, né? E quando tem fogo, sim, ele está preparado também, porque ele passa o tempo estudando, malhando, fazendo flexão, né? Polichinela, abdominal, né? Eu já ia dizer abominação. Para alguns, abdominal é até abominação. Não deve ser. Mas, se você entende que o bombeiro tem todo esse papel, você também transfere isso ilustrativamente para o papel de Deus. Deus já deu a prevenção toda para a gente aqui, ó. Se você fizer assim, você irá bem. A gente fica só acionando Deus na hora do sufoco, né? Não sei se é assim com você, eu faço isso, né? Então, precisamos vigiar. Olha, o Espírito Santo vai dizer.
Precisamos estar em comunhão. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha, se você tem dúvida de quem era, se era o Espírito de Deus, se era alucinação de Paulo, ou, sei lá, sonho. Eu não sei como Deus falou com ele, mas Deus falou, é claro que, olha, primeiro falou, o Espírito Santo impediu de pregar na Ásia. Depois, chegando perto, eles tentaram ir para Bitínia, que era uma outra direção. Mas quem os impediu? Quem não o permitiu? O que está escrito na sua Bíblia aí, por favor? O Espírito de Jesus. Olha, Jesus, ele vem a nós quando ele é convidado. Quando há comunhão. Aliás, Jesus gosta de estar conosco, né? Quando ele ressuscitou, vocês devem se lembrar bem. Jesus gosta de almoço, né? De reunião. E ele quer reunir com a gente todo o tempo, todo lugar. Ele ia lá encontrar os discípulos, né? Fazia peixinho, olha que coisa maravilhosa, né? Peixinho assado ali na beira da praia. Ai, que saudade. Mas em breve a gente vai poder fazer de novo, né? Mas olha, ele vem quando nós estamos em comunhão, quando nós o buscamos, quando nós oramos, quando nós ouvimos. O Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. Deus queria que eles fossem para Troade. A mensagem era clara. O que eles fizeram com aquela mensagem? Obedeceram. Às vezes a gente passa a vida pedindo algo. Não estou aqui dizendo que não devemos apresentar ao Senhor tudo, todas as que devemos. Mas será que Deus já não respondeu e nós estamos ali insistindo? Não necessariamente significa que Deus não está respondendo. O silêncio também é uma resposta. E às vezes o silêncio é para aquele momento. Não é lá para o futuro. Olha, antes de ir para a Ásia, você tem que contornar Mísia. Você tem que ir para Troade. Olha, antes de você alcançar esse objetivo, que eu tenho preparado e colocado no seu coração, você precisa fazer esse tal contorno. Ó. Será que a gente ouve isso? Obedece? Gente, passe a Macedônia e ajude-nos. Vou ler aqui o verso 9. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, o que é rogar? O português é rico, né? Em palavras, em vocabulário, em verbos. E às vezes até nós mesmos, crentes, por questões até de ordem filosófica, abandonamos alguns verbos, algumas palavras, porque elas normalmente na mente do povo são associadas para outras leituras. Então, rogar está muito no imaginário coletivo, que é aquela iniciativa de outras fés, que dizem que são inclusive cristãs, né? E que rogam a intercessores, que rogam a santos, que rogam a entidade, a gente acaba abandonando a importância da palavra rogar. O que é rogar? Alguém ia dizer aqui. Apelando. Mais forte que isso. O que é rogar? Oi? Suplicar. Clamar. Está pedindo ali, ó. Não, volta aqui para o pessoal te ver aqui. É que tá parecendo um batalhão de choque chegando aqui na frente, a guarda imperial. Para bons entendedores, eles entenderão. Olha, nossa viagem vai continuar, não acaba aqui. Mas olha que coisa interessante.
na visão, à noite, o dia já tinha acabado, Paulo já tinha obedecido, recebeu a mensagem, foi impedido pelo Espírito de Jesus, né? Aí você pode perguntar, nossa, que coisa, né? Quantas vezes Paulo viu Jesus? Né? Paulo teve contatos significativos com Jesus, Jesus já em sua glória, não é assim? Mas ele sabia quem era Jesus. Às vezes a gente fica aqui na nossa mente querendo botar uma imagem, se Jesus era cabelo curto como o meu, pouco cabelo, cabelo comprido, barba. Não interessa, a gente tem que reconhecer Jesus pelo que ele é, quem ele é, a sua essência. Então ele fala assim, ó, um homem da Macedônia, na visão à noite, apareceu suplicando, rogando, pedindo, pelo amor de Deus, para ser bem claro, passe a Macedônia e ajude-nos. Aí vem um detalhe. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha só que coisa interessante, né? Deus falava, o povo obedecia. Simples assim. Não tem negócio de rapidão, rapidinho. É sim, Senhor. Então, ó, assim que Paulo teve a visão, a palavra é, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Concluindo, a conclusão era certa, definitiva, que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho. Então, Atos 16, verso 6, marca o início dessa segunda jornada, tá? A missão de Paulo e seus companheiros, lançando a semente do Evangelho de Jesus Cristo, pela primeira vez na Europa. Olha que coisa interessante, muito relevante. Embora naquela época não houvesse a divisão entre a Europa e a Ásia que a gente conhece hoje, que já mudou do meu tempo para cá, e já mudou para quem também nasceu em 2000, porque tem uns ali que ficam olhando assim, quando falam as coisas, não entendem nada, as coisas de muito tempo atrás, né? Eles nunca viram, não conheceram, mas ó, até para quem nasceu em 2000 para cá, já mudou muito o mapa, tá? É bom ir lá atrás e conferir. Aqui é o mapa da viagem missionária. Agora atingindo a Europa. É bom você dar uma olhadinha, conferir a narrativa do texto, você vai vendo que ela vai ganhando vida e passando pelas cidades mencionadas. No domingo que vem a gente volta, mas olha aí, se debruça, eu gosto de mapa. Será que a culpa é da professora lá de geografia? Mas se Deus bota mapa e descreve na Bíblia, é porque tem importância. Ou vocês acham que Jesus não usava GPS quando ele saía? Ele já tinha o próprio GPS, né? Ele já era o GPS, né? Então, amados, o apelo do homem da Macedônia, acabamos de ler o texto. Mas por que a Macedônia era importante? Né? A Macedônia era uma província romana situada ao norte da Grécia, várias vezes visitada e mencionada por Paulo. São 19 ocorrências só falando da Macedônia, tamanha a relevância da Macedônia para o espalhar do Evangelho. Então, está lá os textos, confere, você vai ver a citação textual da Macedônia. E a aplicação para hoje, está ali. Quantas pessoas foram alcançadas com o Evangelho pela obediência de um homem? Quem obedeceu? Paulo. Às vezes você fica achando aí, ó, Deus está te mandando fazer algo. Aí você fica, não, mas só eu? Não vai adiantar nada. Vai adiantar tudo. Pastor Oimar aqui, Oimar Siqueira Lopes, pastor da nossa igreja, sempre fala, ó, tudo, irmão, é tudo. Nada é nada. Simples assim. Então, um homem, quantas vezes em Atos, as decisões de um homem, de uma mulher, mudaram o rumo, o destino de uma nação. E isso vale até hoje. O famoso clamor macedônico continua a existir no mundo e a visão nos é apresentada através de tantos desafios evangelísticos e missionários que vemos e ouvimos. Você tem disposição para obedecer?
Sua igreja obedece ao clamor dos vizinhos mais próximos ou distantes que estão pedindo ajuda? A Bíblia tem ensinamentos muito claros, por exemplo, um deles, temos visto aqui e ouvido todo o tempo, que é orar. Mas é orar só eu orar por mim? Não, orar pelos que estão perdidos, pelos que estão separados, distantes, afastados. Um grande segredo que a gente tem visto aqui é que em Atos o povo orava. Aí a Bíblia fala, olha, os ensinamentos, né? Honra pai e mãe, mandamento com promessa, né? Que os seus dias serão longos. Aí tem um monte de jovem outro morrendo na tenridade. Será por quê? Aí a Bíblia fala, olha, ora pelas autoridades. A gente só fica atacando pedra. Gente, vivemos dias em que é normal e as pessoas querem dizer que isso é o novo normal. Será? Já vimos aqui em estudos online que para nós sempre foi anormal. Porque ser cristão, seguir os princípios e valores divinos é algo anormal segundo a sociedade. Então, para a gente não tem novidade nenhuma, é botar em prática, é continuar sendo anormal. Mas olha, o novo normal, as pessoas querem nos convencer que é torcer para que alguém morra, porque eu não concordo com a pessoa. Isso não é de Deus. De novo aqui, né? Deus queria a salvação da Macedônia. Seria Paulo, seria os seus companheiros que iam perguntar a Deus por quê? O que é que tinha de especial? Olha, eu oro pelas autoridades, mas eu não oro pelo fulano de tal, porque esse aí não fechou comigo, não. Aliás, ele tem uma cara feia, um nariz torto, ele é careca, sei lá. Né? Ou ele não sabe falar, não interessa. Ore pela autoridade. E um detalhe aqui, se eu sou cristão e não obedeço a palavra, a consequência recai sobre mim, mas também recai sobre quem está próximo de mim. Não estou falando de maldição, não é nada disso. Estou falando que eu tenho um dever de, assim como Paulo, obedecer, levar o Evangelho. O Evangelho consiste também em atitude. Não é só falar, cantar. É falar, é cantar, é orar, mas é também obedecer. Então, ore pelas autoridades. Um dos textos aqui, a gente vai concluir na semana que vem, mostra, no capítulo 17, que Paulo vai até Atenas. Atenas, a história diz, palavras de historiadores, inclusive atenienses, tá? Que achavam um absurdo. Atenas tinha mais de 30 mil estátuas de deuses que eles idolatravam, segundo a cultura deles. Isso no ambiente público. Imagina no privado, ou seja, nas casas, nas saunas, nos restaurantes fechados, nos hotéis da época. Mas havia pessoas que oravam pelos líderes, oravam pelas autoridades, oravam pelos cristãos que eram perseguidos. Será que a gente tem feito isso? É forte, né? É forte, mas é daí que a gente tem que partir para essa viagem. Não estamos aqui a turismo. O pastor Alexandre quer comentar, a gente já vai concluir.
para que aqui o Rio de Janeiro a gente pudesse ajudar as pessoas. Então, quando nós oramos pelas autoridades, independente se eu concordo 100% com ela ou não, nunca vai acontecer o 100% de concordância total, né? Eu estou fazendo o que a Bíblia me manda. E quando a Bíblia manda, né, Deus vai fazer o quê? Que aconteça fruto. Amém? Então é isso que eu queria falar, que quem não viu ontem, ele deu essa reportagem pela Band, levou mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Muito importante estar orando pelas autoridades do país, das nações e também da igreja. Isso aí, isso inclui orar pelas autoridades em todo o mundo. Porque às vezes eu simpatizo com determinado país, sei lá por quê, acho que porque as cores da bandeira são bonitas. Gente, não estamos falando de partidarismo, nem de política, não é isso. É obedecer à Bíblia. Simples assim. Então, os princípios e valores cristãos serão e contarão sempre com nossa convergência total. Quando for assim, tem unanimidade de caminho, de andar junto. Agora, independente dessa convergência, a Bíblia me ensina, e é meu dever, ore, clame, porque Deus quer atingir esses homens, essas mulheres. Estamos no ano aí de eleições municipais, por exemplo. Você tem orado pelos candidatos, pela vida das suas famílias? São pessoas, são pecadores como nós, não merecem, nem nós merecíamos a salvação de Jesus, mas pela graça Deus nos salvou, amém? Então vamos parar essa nossa viagem aqui agora e você leva essa reflexão. Você tem disposição para obedecer? Sua igreja obedece ao clamor dos vizinhos mais próximos ou distantes que estão pedindo ajuda? Anote, pergunte a Deus, pergunte ao Espírito de Jesus aí, ó. E ele vai te falar. O que meus vizinhos precisam? Porque às vezes as pessoas nem ouvem mais, porque cada um vive enfurnado, né? No seu apartamento, na sua casa, ninguém conversa, ninguém interage. Às vezes você vê uma pessoa sorrindo todo dia, mas é um sorriso artificial, não é verdadeiro. Então peça a Deus para mostrar como chegar. Não vai invadir. Jesus não trabalhava assim, né? Jesus não chegava, ó, do jeito que você está fazendo aí, você está indo para o inferno agora. Não, não era assim, né? Mas vamos, ele falava a verdade, quando a brecha, a oportunidade vinha. E uma das verdades é essa, que sem Deus não há outro destino. É a morte eterna. Mas olha, peça a Deus para mostrar quem são os vizinhos que precisam, como você pode ajudar. Né? Peça a Deus para te mostrar como trabalhar até no seu coração. Olha, eu não consigo, eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que orar pela autoridade, mas eu não consigo. Eu olho para aquele homem no jornal, fico com raiva para aquela mulher. Olha, então desliga a televisão. Porque será que o inimigo não está usando de alguma forma ali a televisão para te impulsionar para essa atitude? O que é que tem que me impulsionar e te impulsionar é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado por esse lindo dia, obrigado por esse estudo. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações que precisamos mudar rumo, obedecer é a palavra dessa lição, como em toda a Bíblia, mas especialmente nessa lição, nós não queremos desobedecer à voz do Espírito. Tira de nós toda barreira, todo preconceito, toda a conduta minha, nossa, que evita e nos impede de ouvirmos a direção do Espírito. Esvazia-nos de nós mesmos, trabalha em nossos corações esse desejo, esse apelo de pedirmos pelas nações, pela salvação das nações, de clamarmos pelas autoridades. Ó Pai, por isso já fazemos agora, clamamos ao Senhor pelo nosso Supremo Tribunal Federal, pelos diversos tribunais, são homens e mulheres ali, falhos, muitas vezes movidos pelos seus próprios desejos, como nós também, Pai, são carentes de Deus, da graça de Deus. Ó Deus, que haja salvação sobre a casa deles, que haja mudança de rumo, e mesmo aqueles que porventura decidam não estar ao lado do Senhor, que o Senhor retenha as más influências sobre a vida deles, que o Senhor impeça as más influências dos maus pensamentos que trarão ruína para os povos, a começar pelo povo brasileiro.
Ó Deus, que o Senhor converta os corações. De igual forma, visita os poderes executivo, a presidência, toda a equipe ministerial. Visita também os estados, ó Deus, da federação, os municípios. Ó Deus, o Senhor é o Rei das nações. Não queremos eleger salvadores, ó Deus, mas queremos sim, debaixo da tua direção, colocar homens e mulheres íntegros, que ouvem a direção de Deus. Ó Pai, não botamos limite no poder do Senhor. O Senhor usou até animais para falar. Então, o Senhor mudou corações de homens que declaravam que não te seguiam e não te serviam. Nada é impossível para o Senhor. Abençoa o nosso país, abençoa as nações na face da terra, afasta a rivalidade, Pai, entre as nações, que sabemos que isso não vem de Ti. Afasta os desejos que têm levantado nações umas contra as outras, e por vezes, dentro das próprias nações, irmãos de sangue contra irmãos de sangue, ó Deus, tenha misericórdia. Ó Pai, que essa viagem nós avivamos também nos dias de hoje, não apenas como espectadores, como quem conhece a história e lê a história e aprende com ela. Queremos aprender com a palavra de Deus. Muda-nos, converta-nos, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, nós a fazemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém e amém. Então até domingo que vem você já tem o seu ticket aí da Europa, amém? Um abraço, um beijo, tchau.